Iniciando os trabalhos, vamos falar sobre negócios de impacto social e ambiental, novos paradigmas de compras governamentais. Para essa palestra, nós vamos convidar 4 pessoas, que é Célia Cruz, Fábio Tran, Michael Capps e a doutora Carla Bertocco. Boa tarde a todas e todos. Vou ter aqui a difícil tarefa, fazer todo mundo ficar acordado, né, depois do almoço. Zé Mário, cadê? Me dá essa incumbência assim, né, de falar depois do almoço. É um grande prazer, em especial eu queria agradecer o Zé Mário e o Éder pelo convite aqui pela Oficina Municipal. A gente já tem uma parceria há 2 anos trabalhando esse tema de negócio de impacto. Queria fazer também um especial agradecimento aqui ao Rodrigo e ao Elcio, que não está aqui hoje, mas pensando, né, eu e o Beto, a gente estudou com o Elcio há muitos anos atrás, então a gente estava muito feliz que a gente ia encontrar. E como é que a gente vai se casando aí nesse mundo? Acho que quem tem impacto, quer fazer mais impacto no mundo, a gente vai se encontrando aí. Então, para a gente é um prazer e de poder pensar com vocês. A gente está aqui, até falei para o Zé Mário agora há pouco, né, olhando para uma nova tendência. A gente ainda está falando de um pioneirismo, mas muito construindo com vocês uma agenda nova de pensar como é que esse campo dos negócios de impacto podem contribuir com essa agenda de cada vez mais a gente levar melhores serviços para a população, em especial a gente olha muito como ICE para a população de baixa renda. Então, eu sou a Célia Cruz, eu sou diretora do ICE, que é o Instituto de Cidadania Empresarial, um instituto que tem 19 anos, que foi fundado por um grupo de empresários e investidores, e desde 2012 a gente trabalha com a agenda de finanças sociais e negócios de impacto. E o meu outro chapéu, junto com o Beto, é que a gente é a diretoria executiva da Força Tarefa de Finanças Sociais, que é um movimento que eu vou contar daqui a pouquinho para vocês, tá? Então, a agenda para hoje, que a gente combinou aqui com essa mesa, bom, então a gente vai falar um pouquinho do que é esse contexto que a gente está enxergando do campo de finanças sociais e negócios de impacto. A gente vai trazer a Estratégia Nacional de Investimento em Negócio de Impacto, que foi assinada no final do ano, num decreto pelo presidente Temer. A gente vai contar um pouco de um guia para gestores públicos, que a gente traz 8 casos que já conseguiram implementar. Daí, em seguida, eu passo para o Fábio, que é da Omidyar Network, que vai apresentar um pouco como é que também é um exemplo de uma fundação que está investindo nesse campo para levar esse tipo de negócio de impacto para melhorar o atendimento da população em parceria com os gestores públicos. A gente passa para o Mike, que vai apresentar o Tá Na Hora, e já com algumas prefeituras. E a gente termina com a Carla Bertocco, que também eu conheci quando era muito nova, na GV, e trabalhando um pouco como é que a gente também, eles implementaram um PitchGov para resolver problemas sociais específicos do governo do Estado, e eles têm toda uma metodologia para replicar isso com outros municípios. Então, conceitualmente, eu vou entrar aqui, a gente está trabalhando numa linha de que existem diversos modelos de negócios que podem ir de ONGs até negócios que distribuem dividendos, que estão focados no impacto social. Então, a gente fala que tem aí, se eu fui de uma geração que ou você ia trabalhar em ONG, ou setor público, ou empresas, a gente está vendo uma nova geração de talentos nascendo que já fala assim, puxa, eu quero nascer, eu quero me comprometer com cada vez mais, eu criar um modelo de negócios que resolve problemas sociais, e muitos desses já nascem com um modelo de PJ, para não ter o desafio, né, que eu tive de captar recursos, que, né, o Zé Mário tem, de estar sempre captando recursos. Então, acho que assim, é um momento da gente abrir a cabeça para dizer, puxa, existem modelos de negócios. Minha irmã é muito da gestão pública, foi do CEPAM há 25 anos, então, o desafio, às vezes, de que a gente sabe que vocês vão ter ao trabalhar com negócios que são pessoa jurídica. Então, a gente está aqui exercitando com vocês um pouco essa diferença de modelos aqui. E esse novo pensar, gente, é um novo pensar no mundo também. A gente está trabalhando muito com plataformas globais, outras organizações, outros países, que também estão dizendo tem um outro jeito da gente resolver problemas sociais,
e tem um outro jeito da gente fazer negócios que são focados em resolver problemas sociais. Tá? A gente sabe que vocês têm vários desafios, como aumentar a eficiência e eficácia da gestão municipal, aumentar a arrecadação do próprio município. Sei que hoje o seminário de vocês já trabalhou muito nesses dois temas, e o que a gente vai olhar é que existem também outros modelos para aumentar a efetividade dos serviços, melhorando políticas públicas. Então, a gente vai estar focado nesse último item, né? Como é que eu levo melhores serviços para o atendimento da minha população na minha cidade. Os desafios de vocês estão em várias esferas nesse atendimento da população. Então, se eu olhar para o atendimento da população, a gente está enxergando uma série de negócios que podem ajudar vocês a resolverem esses problemas. Na área de educação, na área de saúde, não sei se vocês conhecem o CIES, aqui em São Paulo, que trabalhou muito com a prefeitura na questão de redução de filas. Em habitação, a Vivenda, que está fazendo reformas de casas de favelas, fechou um acordo, um contrato com o município de Campinas. Saneamento básico, a Brasil Ozônio, trabalhando com purificação de água. Ele fazia esse tipo de trabalho para grandes empresas, como McDonald's e outras grandes empresas, quando ele percebe que a intencionalidade dele é resolver problemas sociais, e começa, daí, a trabalhar com prefeituras, fazendo purificação de encanamento, acessibilidade. A Rentalk trabalha com acessibilidade na questão para surdos. Do lado de processos internos, a gente tem aí como exemplo a Saútil, trabalhando, ela é uma plataforma que ajuda o cidadão a saber como acessar os seus medicamentos só dando o CEP da onde eu moro, e ali chega a informação sobre como que o SUS está distribuindo aquele determinado medicamento, e eles podem gerar informação para a prefeitura. A MGov fazendo avaliação de impacto em políticas públicas, o Colabore trabalhando com gestão de demandas e gerando informações para os municípios, e o Tá Na Hora, que eu não vou nem falar, porque o Mike vai apresentar para vocês. Mas a gente começa a ver uma série de exemplos de negócios. O nosso convite, então, é para pensar como é que a gestão pública se conecta a esse ecossistema de inovação e de impacto, para conhecer e, pontualmente, ou a gente falou, quem sabe, no futuro, virar uma tendência, para poder contratar soluções que possam complementar, aqui ninguém está falando de eliminar outras, é complementar e qualificar o atendimento da população que vocês atuam. O que é esse ecossistema? É uma figura bem rápida, mas está aí no material de vocês. Do lado que nos une, quando você olhar lá em cima, está todos os problemas sociais que todos nós vivemos no dia a dia, que pode ser educação, saúde, moradia, reciclagem, justiça criminal, água, energia, agricultura. Tem milhões de problemas. E o que a gente está ampliando o olhar é que existe naquela caixinha uma série de tipos jurídicos. Eu falo que hoje eu sou agnóstica, se é ONG ou empresa, ou se é cooperativo. O que eu quero é quem pode gerar o maior impacto social para responder àquela agenda de problemas sociais. Então, a gente está buscando inovação para resolver problemas sociais. Do lado de baixo, eu estou dizendo para vocês que, para além da oferta de capital tradicional, que focava em resolver esse tipo de problemas sociais, que é governo, fundações, área de investimento social corporativo e indivíduos, existem novos pools de capital que estão dizendo, se eu puder ter impacto e performance financeira, eu talvez traga novos dinheiros para esse tipo de agenda. E aí pode ser uma família de alta renda, pode ser uma fundação, pode ser um instituto, pode ser dinheiro de bancos multilaterais, pode ser fundos de pensão. A gente está enxergando que cada vez mais novos pools de capital estão dizendo, puxa, em vez de olhar para aquela dimensão só de risco e retorno, se você me der uma terceira dimensão, que é impacto, eu vou mover capital, às vezes até abrindo mão de mais retorno para poder trazer dinheiro para essa agenda. Então, acho que a gente está enxergando que no Brasil e no mundo, hoje a gente estava num call, tinha gente da Argentina,
do Uruguai, do Chile, do Japão, da Alemanha. Eram 35 pessoas de diversos países que têm, que nem nós, uma força-tarefa nos seus países, tentando gerar recomendações para avançar essa agenda. Então, que nem vocês aqui, tem outras salas com gestores públicos no mundo olhando para essa agenda. Para esse ecossistema acontecer, a gente está enxergando também nascer uma série de intermediários, tipo o ICE, que estão olhando para conectar quem tem dinheiro com quem está gerando impacto. Então, pode ser aceleradoras, incubadoras. O ICE já trabalha com 40 aceleradoras, incubadoras no Brasil inteiro, muitas de base tecnológica, que falaram: puxa, eu quero trazer para o meu portfólio negócios que resolvam problemas sociais. E se eu usar tecnologia para resolver os problemas sociais, às vezes eu posso escalar essas soluções. Então, as academias, a gente está trabalhando com 72 professores no Brasil inteiro, também olhando para essa agenda. E existem uma série de instrumentos financeiros, como os tradicionais, que vocês já conhecem, doação, mas pode ser garantia, crowd equity, começa a aparecer social impact bond, que ela domina. Então, começa a ter um desenho aí de um ecossistema interessante para a gente olhar. Esses negócios de impacto, eu já falei, têm diversas formas jurídicas, eles estão muito... Vou direto aqui para o próximo. Eles têm 4 grandes princípios. Ele tem que ter no seu cerne a solução de problemas sociais. Eu nasci para resolver problemas sociais. Eu posso ser maravilhoso, mas se o meu foco não for esse, não é o que a gente chama de negócio de impacto. Eu tenho que monitorar. Eu estava ali falando com o Fábio, não basta eu dizer, puxa, eu tenho um negócio maravilhoso para a educação, eu preciso também medir o meu impacto na educação. Eu tenho que ter uma lógica econômica, então eu preciso fechar a conta, e eu tenho que ter um modelo de governança que leve em consideração a voz da população que vai ser atendida por esse negócio. Isso está num guia da Força Tarefa, que está no site da gente lá. Finanças sociais é esse outro lado, é que todos os recursos públicos e privados que podem ser direcionados com essa lógica que eu comentei: impacto, performance e risco. A gente, então, eu comentei rapidamente, a gente participa do movimento nacional brasileiro de finanças sociais e negócios de impacto. Aqui eu destaquei a Força Tarefa, o ICE, o SEBRAE, tem aceleradoras, a academia. O ICE é um articulador desse movimento que gerou 15 recomendações para essa agenda avançar no Brasil. E uma dessas recomendações era justamente como é que a gente traz essa agenda para o governo federal. E a gente, então, tem um grupo de atores que tem desde uma organização mais que representa a baixa renda, que é a ASTA, tem o Marcos Vinícius, do MIDIC, do governo federal, que é o grande puxador da estratégia nacional, tem o Fábio Barbosa, que é agora está no Banco Itaú, a Neca Setúbal representando fundações, o primeiro fundo, que é o Daniel da Vox, e tem a Heloísa do SEBRAE, entre outras pessoas. Mas é uma força-tarefa que, junto com o movimento, vai ajudando a avançar essa agenda. A gente, então, lançou essa estratégia nacional. Acho que vale a pena vocês olharem a estratégia nacional, porque ela, além de ter um pioneirismo global, ela passa a ter uma série de ações em que a gente tem 10 anos para avançar. A gente trabalhou o ano passado com várias organizações. Hoje existe um comitê que tem 7 ministérios sentados na mesa, tem BID, PNUD, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Bom, tem os logos daqui, só para vocês terem uma ideia aqui um pouco de quem está nesse comitê, que vai trabalhar a cada 2 meses, a gente se reúne, mas tem uma série de GTs trabalhando nessa agenda, e também tem 10 organizações desse ecossistema sentando junto com o governo federal para avançar. Então, isso aí também significa que tem orçamento em todos esses ministérios para a gente avançar essa agenda. A gente lançou um guia que está lá no materialzinho de vocês, que é um guia para gestores públicos, como se aproximar dessa agenda de negócios de impacto. Então, ali você olha, dá para conhecer alguns casos que conseguiram, com determinadas legislações, comprar de negócios de impacto, que tipo de entraves e oportunidades. A gente trabalhou bastante com a oficina municipal,
com professores da UGV, olhando um pouco para essa agenda, que tipo de entraves, às vezes são culturais, às vezes são legais, às vezes são operacionais, e tem um convite a vocês para pilotar pelo menos conhecer esses negócios e refletir junto com o setor público da sua cidade. E tem, no final do guia, o modelo do PitGov como replicar. Então, essa é a minha apresentação, eu vou estar aqui para a gente continuar conversando, e eu vou passar a palavra agora para o Fábio. Boa tarde, gente, tudo bom? Meu nome é Fábio Tran, eu sou diretor de investimentos para a educação na América Latina da Omidyar Network. O Omidyar Network é um fundo de investimento filantrópico do fundador do eBay, o Pierre Omidyar, por isso que o nosso nome é Omidyar Network. E ele começou, depois do IPO do eBay em 98, ele tomou uma decisão de dedicar todo o dinheiro dele para causas sociais. Começou com um trabalho de filantropia tradicional, com uma fundação. Em 2004, ele chegou à conclusão que ele, como o eBay, ele tinha mais impacto no mundo e na sociedade do que ele fazia antes apenas como filantropia tradicional. E ele foi um dos precursores de trazer esse conceito de pensar em empreendedorismo, inovação e negócios para ser um instrumento de impacto também. Eu acho que isso, fico muito lisonjeado de estar aqui nessa mesa para poder representar e contar um pouco da história do Pierre Omidyar, né? Acho que, só para ter um pouco da noção do que a gente faz, a gente tem, desde 2004, quando a Omidyar Network foi constituída, a gente já doou 4 bilhões de reais entre doação e investimentos, 1,2 bilhões de dólares, em vários lugares do mundo, né? E aqui no Brasil a gente tem várias iniciativas. Eu sou especial da iniciativa de educação, onde a gente trabalha com investimentos e doações de educação. E a Omidyar Network ela tem dois lados. Tem o primeiro lado, que é fundação, então metade do dinheiro vai para doações para ONGs e grants, e a outra metade vai para investimentos em negócios sociais. No lado de doação de educação, só para ter uma noção, a gente tem um comprometimento junto com a Fundação Lehman de fazer uma doação de 10 milhões de reais para implementação de tecnologias para a Base Nacional Curricular Comum, e do outro lado a gente faz investimentos em educação. Então a gente investiu já na Geek, até uma das empresas que apareceu no portfólio a Colab, é uma empresa que a gente já investiu também. Outros investimentos que a gente já fez no Brasil é o Doutor Consulta, acho que o pessoal conhece bastante, e Guia Bolso, isso só aqui no Brasil, né? Por que a gente acha que é importante fazer esse investimento? Porque a gente, um pouco pelo DNA do nosso fundador, a gente acredita que em empreendedorismo e inovação eles podem ter um papel muito grande de ter impacto na sociedade. A gente acha que, quando a gente pega na educação, por exemplo, a gente acha que a educação ainda, hoje, o jeito que é ensinado é exatamente do jeito que era há 100 anos atrás, então a gente vê toda uma mudança em muitos setores, né? Hoje você pega setor de mobilidade, finanças, tecnologia, está muito mais presente, mas a educação ainda não teve uma mudança substancial como teve em outros setores. A gente acha que os negócios de impacto, negócios sociais, têm um papel para isso. E daí vale fazer uma menção de que nem todo negócio de educação é um negócio de impacto. Estava conversando um pouco com a Célia aqui, que uma das coisas que a gente tem uma preocupação muito grande é encontrar um negócio de impacto, e negócio de educação, e ter certeza que ele tem um impacto no que a gente acredita. E o que a gente acredita impacto é ajudar a baixa e a média renda a aprender mais, e isso passa por trabalhar com o poder público, porque hoje 85% da população, predominantemente a baixa e a média renda, vai fazer educação pública. Então, eu acho muito pertinente essa conversa aqui, porque se a gente quer usar negócios de impacto para mudar a educação, a gente tem que descobrir uma forma do poder público também poder comprar essa inovação, se a gente ter a certeza de que a inovação vai ter uma transformação positiva na educação do Brasil, né? Então, isso que
Isso é um ponto que a gente tem trabalhado no ecossistema de educação, junto com a Fundação Lehman, para pensar em como resolver isso. Um dos relatos que eu posso trazer é um pouco de um projeto que a gente tem feito com o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, que é o CIEB, para justamente pensar em todo o processo onde que estão os gargalos para o poder público comprar uma inovação de um negócio de impacto, né? Então, primeiro, vem de entender se tem uma startup, se tem um negócio que tem, de fato, impacto, e se além de ter impacto, ele está adequado para a realidade de uma escola pública, que em muitos contextos não está. Em muitos contextos ele está voltado para uma escola particular, ou ele não consegue ser adequado ao contexto da qualidade de equipamentos e conectividade de uma escola, né? Acho que isso é uma primeira coisa que a gente tem ajudado o poder público a entender que tecnologias que fazem sentido ou não para eles contratarem, né? Mas, além disso, tem uma dificuldade também no próprio processo de compras hoje que tem no Brasil, onde ele passa por uma lei de licitação, onde a pergunta é o quanto que ele está adequado para conseguir fazer uma decisão de investir em uma tecnologia, né? Uma coisa é eu comprar, talvez, coisas que são mais consagradas, eu vou comprar suprimentos que são fáceis de comparação versus uma tecnologia emergente, nova, disruptiva, que não tem referências para entender. Isso aqui, de fato, é a melhor solução e como que eu decido se o preço está certo ou não, né? Então, acho que tem, primeiro, uma dificuldade da gente entender, no processo de compras, se a tecnologia está fazendo sentido ou não, né? Então, um pouco do que a gente está fazendo junto com o CIEB, em parceria com o Ministério da Educação também, é entender, por exemplo, tem um instrumento do Ministério da Educação, que é o Guia de Tecnologias, que ajuda a comparar as tecnologias, né? Então, a gente está tentando ajudar a criar um processo onde eu seja capaz de, primeiro, entender qual que é a diferença de um vídeo, de um jogo, de um software, de um hardware, e como quantificar essas diferenças, e depois ajudar a desenhar um pouco o processo de compras, né? Daí eu acho que tem várias experiências aqui na mesa de como tocar esse processo de compras, mas uma das coisas que a gente vê é que hoje não tem um modelo único, né? Então, a gente vê situações onde a gente usa concorrência, tem muita gente que defende o uso de exigibilidade, porque é justamente um contexto de inovação, por mais que existem pessoas que questionem isso, e eu vejo até uma das startups que eu conheço que trabalha com educação, só para educação pública, ela tem puxado, tentar usar o pregão, inclusive, para fazer essa compra, porque o pregão, eles acham que o processo de concorrência é muito complexo, eles vão tentar fazer via pregão para fazer a compra. Então, acho que tem aí uma grande discussão de como que qual que é o modelo jurídico para conseguir viabilizar a compra de uma tecnologia, né? E, por fim, tem todo o desafio de implementação, né? Acho que uma das coisas que a gente vê é que comprar... Uma coisa tem um caso muito famoso nos Estados Unidos, 10 anos atrás, eles começaram a falar que toda criança precisava ter um laptop na frente dele, né? Um laptop por criança. E a grande dificuldade, depois que foi comprado todos os laptops, que eles não eram utilizados de forma adequada e também não conseguiram melhorar nada a educação, né? Então, acho que a pergunta é, como é que eu implemento essas tecnologias para assegurar que, de fato, levam ao maior aprendizado? E isso volta para a questão do processo de compras, de como fazer a amarração do processo de compras para ter certeza de que é um projeto pedagógico mais completo, mas também em ajudar um pouco, junto com as secretarias, a fazer a implementação das tecnologias. Então, a gente está nesse projeto aqui com o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, junto com a Fundação Lehman, para fazer um piloto de ponta a ponta, com duas redes municipais, e a ideia é que esse projeto seja capaz de alimentar um pouco para os gestores públicos como esse processo tem que se dar, e criar, de certa forma, os precedentes para a gente poder destravar um pouco o potencial da educação e da tecnologia dos negócios de impacto para a educação brasileira. A gente acha que
quando eu falei, quando a gente fala do quanto que a gente doou nos últimos 10 anos, por um lado parece um número muito grande, mas também, quando for pensar no orçamento público, o orçamento público é muito maior. Então, o nosso entendimento do nosso capital como fundação é ser sempre como que eu consigo ser catalítico de um processo para destravar, talvez, um impacto muito maior, onde o poder público tem aí um papel... ele, no fundo, é o grande papel para escalar as tecnologias que são feitas para o negócio de impacto. Então, acho que esse é um pouco o que eu queria falar. Eu estou aberto para as perguntas depois, né? Meu nome é Michael Capps. Na verdade, eu sou um desses empreendedores sociais que está sempre batendo na sua porta, tentando vender uma solução inovadora. E eu vou tentar falar um pouquinho sobre a minha experiência, que funcionou no passado, que precisa mudar. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Provavelmente dá para perceber, tenho sotaque. Na verdade, eu sou russo, nasci na Rússia. Eu acho que a Rússia perdeu, né, no último jogo contra o Brasil. Então, mas tá bom, na verdade, eu sou muito mais canadense. Na verdade, eu cresci no Canadá. Eu vim pelo Brasil primeira vez para trabalhar numa fazenda lá no Pantanal. Eu era vaqueiro por uns 4 meses. Eu aprendi português e também aprendi como andar no cavalo, como cair de cavalo também. Mas na verdade, assim, antes de vir aqui de volta, eu trabalhava bastante no Vale do Silício. Estava vindo da área de tecnologia. E eu estou apaixonada pela saúde. E pela essa ideia de trazer saúde, democratizar saúde, tentar melhorar ali no Brasil. E claramente, se você fala no melhoria de saúde pública, tem que falar sobre trabalhar com municípios, com secretarias de saúde. O que a gente criou, na verdade, a empresa está na hora, a gente criou uma coisa que chama chatbot. Sou curioso, alguém já ouviu dessa palavra, chatbot? Não? Ok. O que a gente fez? A gente viu que todo mundo está no seu celular, no seu WhatsApp, seu SMS, seu Facebook, e a gente criou uma série de robozinhos que conseguem falar diariamente com munícipes e ensinar eles de como se alimentar melhor, ajudar a monitorar sintomas de diabéticos, de obesos, ajudar gestantes, lembrar de fazer vacinas. Falei, ok, solução muito simples, tecnológicos, mas funciona muito, muito bem. Até a gente fez um projeto muito incrível para combater doenças hídricas. Imagina isso, sua prefeitura tem uma enchente, a água sai e agora começa a ter problemas gastrointestinais, leptospirose. Como você vai chegar em todo mundo? Então, nossa solução, usando uma robô automatizado, consegue monitorar, achar as pessoas que têm sintomas ruins e chamar agentes comunitários para ir lá. E a gente fez isso em algumas situações. Então, legal. A solução muito interessante. Que tem bastante benefícios. Então, eu vou lá, eu vou falar com um secretário de saúde. Eu vou falar, olha, tenho essa solução aqui. Olha, vai virar seus agentes comunitários super eficientes, então só tem que ir para pessoas de fato que têm problemas, vai desafogar a fila lá no postos, porque a gente vai conseguir educar e orientar e tentar prevenir coisas lá em casa. Vai ser incrível politicamente, que vocês vão falar com a cidade inteira todo dia, em nome da secretaria, tentando promover saúde, tentando de fato agregar valor. E é barato, centavos por paciente, né? Porque é tecnologia, não tem que comprar nada. O seu cidadão já comprou seu celular, já fez o parte difícil, já está pagando por essa infraestrutura. Mas depois vem um problema, como a gente vai contratar? É isso onde, como uma empresa ainda pequena, vamos dizer, a gente enfrenta dificuldades. E que é um pouquinho chato. Eu vou falar um pouquinho de que deu certo, que não deu certo, e no fim adoraria ouvir opiniões de vocês sobre como a gente pode reverter isso, porque não é só um Michael Capps aqui com inovação, tem milhares de empresas que têm inovações que podem agregar impacto social que não estão conseguindo passar essa barreira de compras. Então, o que a gente fez? Geralmente, a gente entra e a primeira coisa que a gente tenta fazer é, de fato, elegibilidade
por capacidade técnica. Então, o que a gente tentou fazer é pegar pareceres de várias prefeituras, falando que, olha, a solução é tão inovadora que, assim, vale a pena contratar sem fazer um processo licitatório. Então, isso de vez em quando funciona, mas é meio assim, às vezes sim, às vezes não. Às vezes as pessoas falam, ok, acredito, às vezes as pessoas falam, não quero arriscar, o que acontece se alguém me cobra, como eu vou comprovar de fato, porque, assim, qualquer pessoa pode me mandar um WhatsApp, será que eu vou ser questionado? Sou inovador. Então, às vezes funciona, às vezes não funciona. O fato que a gente trabalha com software, né, uma tecnologia barata, significa uma outra coisa, que a gente consegue entrar embaixo do teto licitatório. Eu não sou uma especialista nisso, mas pelo que eu entendi, o teto é R$7.000 mês, alguma coisa assim. Então, às vezes, dá para entrar através dessa estratégia. E funciona. Então, por exemplo, você quer contratar algum software legal na educação, na saúde, alguma outra área, você pode usar esse mecanismo. Funcionou para nós no passado. Se não funciona, a gente tenta entrar no licitação mesmo. Mas a gente somos uma empresa pequenininha. Então, a nossa estratégia foi tentar trabalhar com algumas instituições de maior porte. Então, a gente trabalhou com faculdade, como a USP, como o Instituto Butantan. A gente está ajudando eles a controlar dengue e zika. A nossa solução é muito boa para fazer isso. E, de vez em quando, isso ajuda. E a gente tentou, com muito esforço, escrever um termo de referência, tudo isso. Mas imagina isso não é nossa especialidade. Nossa especialidade como uma empresa de tecnologia é criar inovação. Às vezes é muito difícil criar essas coisas jurídicas, muito difíceis para tentar entrar. Então, é um grande problema. Até para nós, a gente já chegou num nível um pouquinho maior, onde a gente tem recursos para fazer isso, mas imagine outro tipo de empresa que tem uma solução que pode resolver seus problemas, mas não sabe como fazer esse tipo de coisa burocrática. A gente conseguiu fazer outras coisas interessantes. A gente, uma vez, entramos via um fundo federal de emergência. Tinha um enchente, tinha um fundo, a gente conseguiu entrar. A gente estava tentando bater através de consórcios também. Isso também a gente está tentando fazer. E até uma outra estratégia que a gente tentou é trazer terceiros. Então, a gente até está tentando trabalhar junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para nos ajudar. Então, às vezes, nós como empresa não conseguimos fazer, mas talvez junto com uma instituição maior, a gente consegue entrar. Basicamente, eu tenho um pouquinho mais tempo, mas eu quis dar uma ideia do que aconteceu. Desde os últimos 2 anos, a gente conseguiu entrar em algumas prefeituras e trazer esse impacto social. No Nordeste, em Alagoas, e no Sul, em Santa Catarina. Ainda não aqui em São Paulo. Mas a gente acha que isso é muito importante. Acho que a conclusão que eu quero desafiar vocês é o seguinte: nos próximos anos, assim, o mundo está ficando mais e mais digital, sabe? Os munícipes vão querer mais e mais serviços digitais em todas as áreas. E você vai ter um monte de empreendedores criando inovações. Você vai ter é muito importante fomentar essa inovação, tanto fora do município quanto dentro. E meu desafio para vocês é ver, será que a gente também consegue inovar no como fazer essa parte de compras, sabe? E se alguém tiver algumas ideias, por favor, fala comigo, porque eu gostaria de saber. Acho que é isso. Obrigado, muito obrigado. Obrigada, Célia, queridos amigos aí pelo convite. Meu nome é Carla, eu trabalho na Secretaria de Governo e Gestão Estratégica hoje, e mais especificamente numa área que se chama Subsecretaria de Parcerias e Inovação. E o nome Parcerias e Inovação, nem eu, quando a gente montou a Secretaria 4 anos atrás, imaginava que fosse ser um casamento tão perfeito, né? Bom, parcerias porque, primeiro, a gente aqui no Governo do Estado, e particularmente ali mais próximos ao governador, a gente acredita que para o poder público, quanto mais coisas a gente puder fazer por meio de parcerias, melhor. É muito difícil a gestão pública, né? Só quem está no dia a dia percebe, ou quem tem interface com a gestão pública percebe um pouco mais
das dificuldades que a gente tem. Quando você conversa com seus familiares, com outras pessoas, as pessoas, em geral, acham que tem soluções mágicas e que tudo é muito fácil, e as pessoas no governo só não resolvem porque não querem. Mas é um pouquinho mais complicado do que isso. E eu acho que isso mostra para a gente que o caminho são as parcerias, né? Quer dizer, quanto mais parcerias a gente tiver, eu acho que mais eficiente o governo vai ser, mais fácil vai ser para inovar dentro do governo, mais apoio da sociedade você vai ter, quer dizer, maior a facilidade de explorar novos mecanismos, seja de contratação, seja de solução dos problemas. A gente adotou e acredita super nessa iniciativa. Então, na área que eu estou trabalhando hoje, que é essa aqui, que eu não sei como faz esse aqui, porque a gente também não sabe tudo na vida, né? Ótimo. Então, eu estou nessa caixinha aqui hoje, e hoje é um pouco isso que a gente faz. A gente trabalha com parcerias. Então, tem, desde as parcerias, vamos chamar assim, mais pesadas, né, que movimentam recursos muito mais vultosos, que são PPPs e concessões. Hoje de manhã a gente teve uma reunião do CDPED, que é o Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização. Quer dizer, só um dos projetos que a gente estava mexendo tratava de 9 bilhões de reais em investimento. São projetos muito grandes de concessões de rodovia, de metrô, de saneamento, quer dizer, aquela coisa quando o governo não tem recursos e precisa de recursos muito vultosos. Então, esse é um tipo de parceria e voltado a um tipo muito específico de necessidade, que é um investimento pesado, com um retorno de longuíssimo prazo, e, em geral, em setores que o governo sabe desempenhar, mas acredita que a eficiência do privado pode ajudar. Além disso, o governo do Estado aqui tem a parte de parcerias com organizações sociais, majoritariamente nas áreas de saúde e de cultura. E aí é um modelo muito bem sucedido. Obviamente, como tudo no Brasil hoje em dia, a gente teve que lidar com uma insegurança jurídica muito grande durante muitos anos. Só há cerca de 1 ou 2 anos atrás é que a lei das organizações sociais foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, e a gente já vinha trabalhando com esse modelo há mais de 10 anos. Os resultados das OS em ambos os setores, na saúde e cultura, eles são, de fato, muito, muito, muito atraentes. E a flexibilidade que eles têm para inovar, quer dizer, para fazer, por exemplo, uma parceria com uma startup, para poder adotar determinado mecanismo, ou a flexibilidade para contratar mais rapidamente um determinado produto, serviço novo, de fato nos atrai bastante. Mas o mais importante aqui, é onde a gente tem focado atualmente, é nas metas, quer dizer, em medir o impacto do trabalho das OS, quer dizer, de fato os resultados, aparentemente, eles são até melhores que o da administração pública direta, mas a gente também precisa acompanhar melhor esses resultados. Então, todos os contratos têm metas, todos os contratos são um acompanhamento de resultados, não necessariamente todos os resultados geram impacto. Essa é a nossa próxima perna, é nisso que a gente está focado hoje. Mas é um modelo bem sucedido, eu particularmente recomendo, a gente está adotando ele agora para outras áreas, como, por exemplo, a área de pessoas portadoras de deficiência, e também com bastante sucesso. E aí vem a área de inovação, que não estava no nosso primeiro, vamos dizer, no nosso DNA, veio uma demanda do governador que achou que precisava ter lá, a gente trabalha lá no Palácio dos Bandeirantes mesmo, pertinho dele, uma área que de alguma maneira atraísse e filtrasse as propostas de inovação, especialmente nas áreas mais estratégicas, assim, áreas super relevantes como saúde, educação, segurança. É difícil imaginar que um secretário municipal, um secretário estadual, que está lá, quer dizer, prendendo bandido, salvando gente, preocupado com a educação das crianças, ele vai ter tempo suficiente para avaliar, para receber, por exemplo, uma startup, ficar 2 horas ali debatendo o futuro de uma determinada solução. E tem um conjunto enorme de demandas e de empreendedores que aparecem e toque, 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 eles batem na porta também. A questão, o que a gente imaginou? Falou, bom, vamos tentar criar uma metodologia, vamos tentar criar um ambiente onde a gente identifique quais são as prioridades do governo, porque o que a gente percebeu? Todo gestor público, ele tem dificuldade de dormir por conta de alguma coisa, né? Tem algum problema da sua área que te preocupa mais, seja na área da saúde, seja na área da educação. A minha sensibilidade é que, se a gente quer inovar num setor, a gente precisa conversar com os gestores públicos e entender quais são as suas preocupações e quais são aquelas mais relevantes, que tiram o sono do gestor. Porque para aquelas ele vai dar mais atenção e ele vai estar mais disposto a inovar, a correr riscos, a testar novas soluções, né? Para aquela coisa que é simpática, bonitinha, mas que não muda muito a vida dele, talvez ele não tenha a mesma disposição. Então, esse norte foi um pouco o que nos ajudou para basear um dos projetos que estão aqui, que eu vou mencionar com vocês. A gente vai falar também aqui do acesso a campus e do contrato de impacto social, mas mais rapidamente aqui do PitGov. O que a gente imaginou? O governo enfrenta desafios, né? Que desafios é uma palavra bonita, mas o que a gente tem é uma penca de problemas, quer dizer, de dificílima solução, que vem de muitos anos. E, ao mesmo tempo, a gente identificou que existe, hoje em dia, esse ecossistema de startups que tem, por vocação, quer dizer, quem se envolve por startup, com esse ecossistema de startup, naturalmente, tem uma vocação de querer fazer algo pelo social.
Ainda que, lógico, ninguém está falando ali só de ONGs, as pessoas querem sim ter a sua remuneração, mas tem uma vocação maior para o social. E essa vocação ela é muito melhor realizada no ambiente, na interface com o poder público. Quer dizer, como foi falado aqui antes, 85% das crianças estão nas escolas públicas ou dos serviços de saúde são prestados por entidades públicas. Então, ficam também um pouco frustrantes, quer dizer, esse ambiente de startup, esses empreendedores sociais que têm essas ideias totalmente fora da caixinha, que querem implementar, mas se eles não têm uma boa entrada com o governo, também fica limitado. Então, a gente identificou isso, e foi interessante, a gente identificou isso um dia, eu estava lendo o jornal Estadão, assim, contando sobre o Pitch Corporate, que era um processo que as empresas privadas, no caso, acho que era a Ford ou a Ipiranga, estavam fazendo de chamar essa molecada do ambiente aí de startups para resolver problemas deles. Tipo, se o setor privado está adotando, quer dizer, mais sentido ainda deve fazer para o setor público adotar também. Quer dizer, dessa leitura de jornal, a gente chamou, então, um menino, que é era, na época, o presidente da Associação Brasileira de Startups, para saber exatamente o que era startup, quantas tinham, como funcionava. A gente não tinha não só ideia, mas nem o vocabulário, né? Porque tem um vocabulário muito específico. E daí nasceu essa ideia de fazer o PitchGov. Então, a gente tentar juntar quem quer nos ajudar a melhorar os serviços públicos, impactar o social, com quem tem ideias criativas, coisas que, muito francamente, o governo sozinho não vai pensar, está todo mundo correndo para fazer uma série de outras coisas e tem pouco tempo e infra para poder dar conta dessa inovação. Então, nesse contexto todo, quer dizer, a inovação é um risco, então isso é difícil para o gestor. Os nossos processos estatórios, obviamente, são longos, onerosos, muita gente batendo na porta, os projetos, em geral, multissetoriais, quer dizer, dificuldade de orçamento. Então, o cenário de administração pública ele é bem difícil. Então, o que a gente imaginou? Então, primeira coisa, o que a gente fez? Acordo com os setoriais participantes. O que a gente quer dizer por setoriais? É a Secretaria da Saúde, da Educação, da Segurança Pública, do Transporte, quer dizer, é o cara que está na ponta prestando serviço. Então, a gente fez uma primeira conversa com eles para saber o que tira o seu sono, quais são os grandes gargalos, o que te incomoda no dia a dia da gestão da sua secretaria. E a gente tentou pegar o suporte como grande sponsor, o grande patrocinador do projeto, do secretário. Então, se o secretário não participasse, a gente nem ia para a segunda conversa, porque é o tipo de projeto que você precisa de apoio. Se o secretário não vai apoiar, esquece, não vai dar certo mesmo. E aí a gente conseguiu começar a desenhar os desafios. Aí uma segunda coisa interessante foi a definição dos desafios. Porque quando o setorial, o cara que está envolvido com aquilo no dia a dia, ele desenha, ele usa palavras técnicas que o ser humano normal não entende, quer dizer, que é só no ambiente dele, ele tem uma perspectiva que talvez seja mais interna, então a gente fez um pouco de serviço de tecla SAP, é tentar desenhar, escrever aquele desafio numa linguagem que os médios mortais, sem serem aqueles daquela área, daquele setor específico, possam compreender. E aí, depois disso, a gente bolou esse chamamento público, que a gente deu o nome de PitchGov SP, que nada mais é do que um edital, é um concurso. Então, o governador fez um decreto regulamentando isso, quer dizer que é um decreto que pode ser feito por qualquer prefeito, com todos os critérios de seleção. Então, todos os princípios básicos da administração pública, né? Então, a publicidade, a isonomia, os critérios claros e objetivos, um processo de seleção imparcial. Então, a gente fez esse chamamento. Lançamos, então, no primeiro pitch, os 37 desafios. Eu lembro que no dia do evento, o governador ainda estava um pouco desconfortável. Ele falou, mas o que é pitch? Né? O que é startup? A gente preparou ainda uma espécie de um glossário com todos os termos que a gente estava aprendendo a usar. E tivemos, assim, um retorno muito, muito, muito significativo, né? Então, eu já vou mostrar os números para vocês. Mas fizemos o chamamento público, recebemos um mundaréu de propostas de diferentes startups. Foi um trabalhão para a gente fazer a seleção. Não um trabalho grande, mas um trabalho assim, difícil, porque tinham coisas de cortar o coração, que você queria também adotar, mas você não tem perna para fazer tudo, né? Quer dizer, a gente precisa priorizar. Fizemos a seleção, e aí dessa seleção a gente começou a celebrar, então, convênios com a administração pública, sem qualquer dispêndio de recursos do Estado, nesse primeiro momento, para testar aquela solução, porque é esse o ambiente de risco. Então, a gente selecionou, por exemplo, 12, tinham 15 no pitch, depois ficaram 12, 10, e essas 10 firmaram convênios com o Estado para testar as suas soluções. Porque aí, eventualmente, o desenvolvimento, um desembolso, alguma coisa vai acontecer lá na frente, se aquela solução, de fato, se mostrar viável. Então, fizemos esses convênios e aí começamos a fazer os testes e a validar as soluções. E aí vem essa discussão toda que já foi tocada pelos que me antecederam sobre a questão da contratação. Eu já vou voltar nela. Mas, peraí, deixa eu só mostrar aqui. O que eu acho importante destacar? Quer dizer, a gente já fez, então, 2 edições. A gente desenhou 77 desafios, que provavelmente não são muito diferentes dos desafios que vocês também têm, distribuídos em 9 áreas de atuação, e a gente recebeu 558 inscrições, né, quer dizer, startups dispostas,
sem o repasse de recursos, a vir e trabalhar junto com o governo, com o poder público, para testar suas soluções. Isso não é só pela vocação natural que eles têm dessa geração de impacto, dessa preocupação pelo social, mas é também, e hoje a gente tem ainda mais clareza, pela repercussão positiva que isso tem também para o negócio da startup. Testar suas ideias no ambiente mundo real, principalmente da administração pública, ainda mais num estado como São Paulo, é a garantia de que, se elas conseguirem ser bem-sucedidas aqui, elas podem ser bem-sucedidas praticamente em qualquer outro lugar do estado, do país, eventualmente, como o BID, que nosso parceiro também acha hoje, até de outros países da América Latina. Quer dizer, a ideia do BID hoje é levar o modelo do PIT para um ambiente mais latino-americano. Então, a gente teve um conjunto grande de soluções apresentadas, 11 já testadas, e a gente agora está na segunda edição testando mais 10, né? É isso? 12. Aqui 2 destaques da primeira edição, e aí eu já vou voltar para 2 outros temas para a gente falar. Mas, primeiro, o Polpinha, que é um chatbot, como foi comentado antes, quer dizer, no primeiro momento, é um robozinho de inteligência artificial, quer dizer, uma série de nomes juntos, inovadores para mim. Eu lembro a primeira vez que a gente foi levar, e a gente falou para o governador um robozinho, e ele ficou pensando, porque acho que ele achou que realmente ia ter um robozinho que ia entrar e fazer o atendimento das pessoas no poupa-tempo. Então, depois você vai para esse ambiente dos softwares, que é incrível, quer dizer, tudo com inteligência artificial, e aí o Polpinha é interessante, talvez vocês já tenham visto essa experiência, quer dizer, você entra no site, por exemplo, da TAM, tem lá, acho que a Júlia, no site da Vivo tem a Vivi, que eles são assistentes virtuais também. A diferença que está, e aí é um dos grandes ativos do poder público, é que a complexidade de coisas que a gente tem faz com que o nosso robozinho, um robozinho que seja utilizado no ambiente da administração pública, ele acaba até ficando mais inteligente, porque ele recebe uma infinidade de estímulos, das mais diferentes tipos, cores, né, tons das pessoas. Então, o Polpinha hoje, ele é muito natural. Então, a gente mostrou esses dias mais de 352 mil menções de Deus te abençoe. Porque o Polpinha não existe, né? Quer dizer, mais outras, agora acho 200 mil de, olha, vou te elogiar, como te elogio para o seu supervisor. Quer dizer, a gente super agradece, né? Quer dizer, então eu brinco, antes eu não sabia nem que o Polpinha podia existir. E hoje a dificuldade de viver sem ele, porque agora ele fez mais de, quantos, Edu? 100 milhões de atendimentos em 15 meses. Quer dizer, olha o que a gente economizou de call center, e como o Polpinha hoje é mais inteligente do que quando ele começou 15 meses atrás. O ClassUp também é muito legal, é uma espécie de um WhatsApp que a gente colocou junto os alunos das FATECs com os professores e os pais. A gente achou que isso não ia funcionar, que os alunos iam sabotar, porque não queriam que os pais soubessem quando tinha a prova, e que nada, foi exatamente o oposto, e os alunos se sentem, de certa forma, prestigiados por ter esse acompanhamento dos pais. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui, quer dizer, aqui é só as startups selecionadas para a segunda edição, fiquei contente de ver que no slide da Célia também tem 4 startups que, de alguma forma, já passaram com a gente no pitch. Essas 2 que já estão aí, já testando, já começaram a testar, já assinaram os ofícios, né, os convênios. Quer dizer, então, a coisa vai andando. Agora, o problema grande, como já foi apontado, é a solução de contratação. Então, assim, aí não tem resposta mágica, não tem uma solução simples e única. Não acreditem nisso, eu pelo menos não acredito. Quer dizer, tem várias soluções. A inexigibilidade é uma, desde que a gente consiga ter algo muito, muito, muito específico. O pregão é outra, a gente fez desse jeito agora com a Nama do Polpinha, mas é um problema porque aí outras empresas percebem o sucesso que é. Por exemplo, a Nama, que essa desenvolveu o Polpinha, tinham 3 meninos de cabelo comprido no começo e tal. Hoje eles são em 18, estão montando sede no Canadá para fazer um chatbot parecido lá para a província de Ontário. Então, foi super sucesso para eles. Estão lá no Google Campus. Então, às vezes, tem outros que também querem fazer isso. Então, quando você faz o pregão depois do teste, às vezes entra alguém com preço 0. Não vai cobrar nada para desenvolver. Então, o ambiente de licitação é isso, quer dizer, tem essas questões. O que a gente fez, então, além do pregão e da inexigibilidade? Eu acho que a gente tem uma questão que agora é com o decreto novo do governador, quer dizer, que é a regulamentação da lei de inovação. Então, em algumas situações específicas, a gente adota um modelo que tem um risco tecnológico, aí tem um determinado comitê e tem uma condição de contratação simplificada. Um outro modelo que a gente adotou agora, a gente mudou o Estatuto Social da Prodesp e incluiu, né, aprovou lá no Conselho de Administração, e incluiu lá a configuração de NIT, né, Núcleo de Inovação Tecnológica, que muitas entidades ligadas às prefeituras pode ser que sejam aptas a incluir isso. E também lá é possível ter um procedimento de contratação simplificado. E tem, obviamente, as alternativas com parceiros. O BID, por exemplo, está agora, caso os testes se mostrem produtivos, com as 2 startups que a gente tem da área da saúde,
escolhidas aqui no pitch, o BID vai, então, financiar a implantação dessas soluções. E como, né? Porque a gente tem um empréstimo com o BID para a construção de hospitais. Todos os empréstimos com os organismos multilaterais costumam ter um componente que eles chamam de desenvolvimento institucional, e a gente vai usar esse componente justamente para a inovação. A gente até fez uma proposta para o BID para que agora, a partir de agora, né, todos os empréstimos que eles façam para estados e municípios, eles incluam obrigatoriamente uma verba para a inovação e que seja aplicada, voltada a muito isso, para o investimento de impacto, atrelado à inovação e tecnologia, porque o efeito disso é monumental. Enfim, e por fim, quer dizer, esse é um exemplo de atividade de impacto que a gente está desenvolvendo, comentando só 2 outras coisas rapidinho, que eu sei que o tempo está acabando. Quer dizer, primeiro, o acesso a campus. Então, ontem saiu uma matéria interessante na Folha de São Paulo que falava desse ambiente dos coworkings, né? Isso tem nos ajudado bastante, pode fazer um diálogo interessante com o pitch, com as startups que, de alguma forma, queiram prover serviços para o Estado. Então, o que a gente está fazendo? A gente tinha um modelo chamado Acessa São Paulo, que muitos municípios têm, que foi um modelo criado lá na década de 90, quando começou a internet. Quer dizer, nosso objetivo era democratizar o acesso à internet, ter um ambiente com computadores, internet. Hoje isso não faz mais sentido, a gente está transformando o Acesso a São Paulo no que a gente está chamando de Acesso a Campus, que são coworkings. A gente lançou o primeiro lá no Parque da Juventude, em parceria com a Fundação Paula Souza. Tivemos ali um número muito grande, não me lembro de inscrições, já selecionamos ali 80 pessoas, que são 19 equipes, que vão ficar lá para desenvolver projetos ligados a empreendedorismo social, marketing e inovação. E ontem a gente lançou mais 2 espaços do Acesso a Campus, um no Memorial da América Latina e outro na Biblioteca do Parque da Juventude. São 20 posições em cada um para as startups que têm interesse em trabalhar com a área de cultura, empreendedorismo e meio ambiente, sustentabilidade. Então, eu acho que isso é uma coisa que nos municípios que têm acesso a São Paulo dá para tentar fazer esse upgrade e desenvolver espaços assim, fazendo com que as startups estejam lá, estejam voltadas a prestar serviços para os municípios. E, por fim, o contrato de impacto social, que é a tradução para o português que a gente chamou desse Social Impact Bond, que é assim, não vou entrar no detalhe, mas que é um instrumento interessante, porque ele está nos mostrando que existe gente a fim de doar recursos ou de emprestar para o Estado, abrindo mão de taxas de retorno maiores, desde que esses investimentos sejam voltados para a área social e que eles, de fato, produzam impacto mensurado. Então, a gente explorou essa alternativa com o apoio do BID, do IFC e do INSPER, e a gente está terminou de modelar, está só aguardando aí parecer da Procuradoria-Geral do Estado para implantar na área de educação para redução de evasão e de repetência. Então, são outras modalidades de impacto que eu acho que hoje, sempre em parceria, merecem muito ser explorados, não só pelo Estado, mas também pelos municípios. Acho que é isso. Obrigada.